Olá meninas, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre etiqueta à mesa. E você sabia que o mercado de etiqueta, mesa posta e receber em casa é uma das áreas que mais tem crescido no mercado de trabalho? E eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos online gratuitos, graças a Deus, para aprender um pouquinho mais, não para trabalhar com isso, mas para poder ensinar outras mulheres e também aplicar na minha casa com a minha família e com os meus amigos. E eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus com você, que está no livro de Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6, que diz: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tem muitas pessoas que pensam que a etiqueta é coisa do século passado, ou que é uma frescura, que não tem importância nenhuma. E muita gente pensa que a etiqueta é algo que nos engessa, que é desconfortável, que nos aprisiona. E na verdade não é. A etiqueta ela serve para simplificar as coisas à mesa. Ela serve para nos auxiliar em diversos momentos, inclusive naqueles mais estranhos que possam acontecer, quando as coisas começarem a complicar. Mas eu tô aqui para te passar, não algumas regras muito formais, mas coisas básicas do dia a dia, muito simples, que eu e você podemos aplicar na nossa casa e ensinar os nossos filhos, mesmo eles sendo crianças pequenas, para quando nós formos até a casa de alguém visitar, não passarmos vergonha, não ficarmos constrangidos e ter que ficar corrigindo as crianças na frente dos outros. E o inverso, quando nós recebemos visitas em nossa casa. Então é muito importante também estarmos ensinando os nossos filhos. Você sabia que a etiqueta é algo cultural? Por exemplo, se você estudar com uma consultora de etiqueta da França, ela vai passar algumas regrinhas que talvez sejam um pouco diferentes aqui no Brasil ou diferente nos Estados Unidos, enfim. Isso é algo que nós devemos saber e respeitar também essas diferenças. O que eu vou passar para vocês foi o que eu aprendi com a professora Fabi Calvo e Juliana Santiago em alguns cursos de receber em casa e mesa posta que eu fiz online. Antes de mais nada, quando você for colocar a sua mesa, seja para jantar como essa daqui, ou um almoço, ou uma mesa de chá ou mesa de café, tudo que tiver a mais nessa mesa, que não vai ser usado naquela refeição, está poluindo a sua mesa, está ali poluindo o ambiente visual da sua mesa. Então, se você você não vai servir água, eu não tenho por que ter a taça de água na minha mesa. Ou, por exemplo, eu não vou ter sobremesa, então não tem necessidade de estar a colher de sobremesa ali na mesa. Quando você for preparar a sua mesa, você precisa pensar antecipadamente qual será a refeição, qual será a sobremesa, qual será a salada, qual será a carne. E se você tiver esses talheres disponíveis, essa louça disponível, você pode sim colocar na sua mesa. Se você não tem esses talheres disponíveis, não há necessidade de sair comprar, de gastar ou de se preocupar, ok? Quando nós estudamos a experiência do lar na mentoria, a gente aprende a usar aquilo que nós temos. Se você não tem uma taça, se você não tem um porta-guardanapo, você vai usar aquilo que você tem. Hoje eu arrumei uma mesa bem simples, de jantar ou para uma refeição, para um horário de almoço, só para ensinar algumas coisinhas para vocês de etiqueta. Quando eu coloco a mesa, eu estou usando aqui, antes de mais nada, o jogo americano. O jogo americano só é usado quando eu não tenho toalha de mesa. Por quê? Quanto mais formal for a sua refeição, aí sim você usa a toalha de mesa, geralmente sem estampa, mais lisa ou com estampa minimalista, algo delicado, né? A toalha branca é algo que você pode apostar sem erro, tá bom? E não vai ficar escandaloso, não vai ficar feio. E também a toalha branca vai permitir você usar louças de outras cores, ou você tem uma louça desenhada, enfim, tá bom? O jogo americano serve para proteger a refeição da mesa, como a toalha serve para proteger a louça, a refeição
da mesa. Então não tem por que eu usar um jogo americano em cima de uma toalha de mesa, tá bom? O jogo americano já é um recorte da toalha de mesa, ele foi inventado para isso, como se você recortasse um pedacinho da toalha de mesa para colocar no lugar que a pessoa vai usar. Já quero aproveitar aqui e dizer que esse jogo americano que eu estou usando é dupla face e foi feito pela Roupas de Mesa da Simone. Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês conhecerem os produtos que ela faz, tá bom? Então eu coloco o jogo americano, vou usar o prato de jantar, porque vai ser servido arroz, feijão, comidas quentes, aquela refeição brasileira bem básica. A faca nós sempre colocamos do lado direito do prato com os dentes, a sua serra, para dentro, para você evitar de sem querer resbalar a mão e poder se cortar. Então sempre a serra virada para o lado de dentro. E o garfo sempre do lado esquerdo. Ah, Angélica, mas quando eu vou comer, eu como com o garfo na mão direita. Tudo bem, se você for seguir realmente a etiqueta ao pé da letra, eles ensinam que o garfo é na mão esquerda, mas eu confesso que eu ainda não tenho essa prática. Então, não é feio, não é um pecado você pegar o seu talher na hora de comer e trocar. Isso não é feio, tá bom? Mas na hora de pôr a mesa, é essa a posição. A gente nunca deixa muito abaixo do prato escondidinho, nem muito longe. Podemos deixar próximos ao prato. Do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo, o guardanapo. Seja ele de papel, seja ele de tecido, com ou sem porta-guardanapo. O porta-guardanapo é usado em guardanapos de tecido. Por quê? O tecido é muito molinho, né? Então, pra gente ajeitar esse guardanapo melhor à mesa, a gente põe um porta-guardanapo, ou também chamado de argola ou prendedor, tá bom? O guardanapo de papel, ele já é mais durinho, não é tão maleável assim. Então, não há necessidade de usar o porta-guardanapo para segurar ele. Apenas você pode dobrar, colocar do ladinho aqui e pronto. Não precisa pôr porta-guardanapo no guardanapo de papel. Se você tem costume de usar apenas guardanapo de papel, que também não é feio e não é contra a regra de etiqueta, tá bom? Hoje em dia, existem vários tipos de guardanapo de papel que você pode comprar no mercado. Tem aqueles guardanapos todos desenhados, de outras cores, com detalhes em dourado, com desenhinhos bem bonitos. Então, deixa sua mesa bem bonita. Não precisa se dar ao luxo de comprar, se você não tem condição, de comprar um guardanapo de tecido, tá bom? O guardanapo sempre fica do lado esquerdo da mesa. Nós, como mulheres cristãs, não temos o costume de tomar bebidas alcoólicas como vinho, então nós não usamos aquelas taças de vinho, mas nós podemos usar uma taça de água para a água, colocada à frente do prato um pouco mais à direita, e um copo para o suco ou refrigerante, enfim, ao lado da sua taça. Se você não tem a taça, não precisa colocar 2 copos. Pode ser só um também, não tem problema. Ok? Se você foi num jantar formal, de repente na sua empresa onde você trabalha, você foi lá jantar com o seu patrão, com a sua patroa, e você chegou num restaurante, tem aquela mesa extremamente formal com um monte de talheres e um monte de taças. Uma coisa muito importante que você nunca deve esquecer é, quando você for usar os talheres de fora para dentro. Primeiro os talheres de fora para dentro, porque os garçons estarão trazendo os pratos, as refeições até a sua mesa, ao seu lugar, e aquilo que eles forem trazendo, você vai começar pelos talheres de fora e depois para dentro. Na hora que o garçom for retirar o seu talher, aquele prato, e vai servir outra coisa, aqueles talheres já vão junto com eles. E quando você chega para um restaurante, uma refeição como essa, uma mesa como essa, a primeira coisa que o garçom vai perguntar é que bebida você vai querer. E se você falar, eu só vou tomar suco, então ele vai retirar a taça de água, ele vai retirar a taça de vinho e vai deixar somente o copo ou a taça de suco em sua mesa.
Porque uma regra de etiqueta é: tudo que está a mais na mesa está sobrando e vai poluir o ambiente, por isso é retirado. Se você não vai usar determinada louça naquela refeição, não tem por que aquela louça estar aqui. Se eu acabei de me assentar, o anfitrião ou você é anfitriã, né, estão ali começando a se servir, o que a gente faz com o guardanapo? Uma dica muito simples e muito básica: o porta-guardanapo sempre vai ficar na mesa. Nunca, jamais o porta-guardanapo sai dali, não precisa colocar em outro lugar, deixa aqui mesmo, do lado esquerdo, porque era o lugar onde o guardanapo estava. E o guardanapo nós temos o costume de usar no colo, ok? E você vai se alimentar e conforme vai precisando, você levanta o guardanapo do seu colo, usa e devolve para o seu colo. Se você precisar sair de repente para atender a criança, para ir ao banheiro, por qualquer motivo, você vai pôr o seu guardanapo novamente no mesmo lugar, no lado esquerdo. Não precisa pôr de novo o porta-guardanapo nele. Deixa só o guardanapo aqui, pede licença e se retira. Quando você voltar, já estará aqui o guardanapo. Se você terminar a refeição, também pode deixar aqui também do ladinho do seu guardanapo, do lado esquerdo. Agora, se você, sem querer, derrubou o guardanapo no chão, por questão de higiene, não coloque novamente sobre a mesa. Não é errado você colocar aqui na sua cadeira ou entregar para a anfitriã da casa, enfim. Mas não coloque de volta à mesa por questão de higiene. E é importante nesse caso ter um cestinho, algum lugar com vários guardanapos de papel ali, caso isso aconteça, basta você pegar outro guardanapo de papel para você poder utilizar. Se você é anfitriã, lembre-se de colocar esse guardanapo em algum lugar na sua mesa para os seus convidados. Sempre que você for segurar a taça, nunca segure pelo bojo dela, porque o calor da sua mão pode esquentar a sua bebida, além de deixar marcas digitais aparentando que ela está suja. Segure sempre pela haste, projetando os 4 dedos para frente e o polegar em sua direção. Básica de chá ou de café, tá bom? Agora eu substituí o jogo americano retangular pelo arredondado, só para diferenciar um pouquinho para vocês. A ideia de posições de talheres continua sendo a mesma. Como que a gente monta uma mesa de chá ou de café? Lembrando sempre de usar aquilo que você tem. Esta é uma xícara de chá, tá bom? Pode sim ser tomado café numa xícara de chá, não tem problema. A de café é aquela bem pequenininha que tem o seu pires também bem menorzinho, a xícara de cafezinho mesmo, tá bom? E a colherzinha menor. Então a gente coloca o jogo americano, o prato de sobremesa, mesmo que não tenha sobremesa, não seja servido sobremesa no prato, pode se de repente a sua sobremesa é aquela sobremesa pronta em taça, que vai direto à mesa, na hora de servir a sobremesa, então você só vai tirar o pires e a xícara e colocar então a sua taça de sobremesa. Como que a gente monta uma mesa de café e de chá? Nesse momento eu substituí o jogo americano pelo redondo, só para diferenciar um pouquinho, mas não é uma regra. Se você só tem um jogo americano ou você não tem jogo americano, só tem a toalha de mesa, use aquilo que você tem, lembre-se sempre disso. Coloquei aqui o jogo americano redondo. Esses jogos aqui, americanos, e esse guardanapo é da Liliane Chaves Roupas de Mesa. O Instagram tá aqui embaixo também para vocês conhecerem os produtos dela, tá bom? Para montar a nossa mesa de chá ou de café, nós colocamos o jogo americano, prato de sobremesa, o pires e a xícara. Os talheres vão ser dispostos na mesa da mesma forma da refeição de almoço e jantar,
Se você tiver, for servir algum alimento que necessite de garfo e faca de sobremesa, por exemplo, sempre o garfo do lado esquerdo, a faca com as suas serras para o lado de dentro, do lado direito. E a colher de chá ou de café do lado direito também, ao lado da faca. Você vai servir um suco, você pode colocar o seu copo ou a sua taça mais à frente, não tem problema estar fora, do lado de fora desse jogo americano, exatamente em direção à sua faca e à sua colher, vai ficar aqui, tá bom? Se o seu jogo americano for grande, a taça pode sim estar dentro, em cima, não tem problema, não é uma regra. Depois de fazer o seu chá, você pode, com o auxílio da colher de chá, tirar o saquinho de chá e colocar em cima do pires ao lado da xícara e também, após usar a sua colher de chá, deixar em cima do pires. Se você é anfitriã e está recebendo seus convidados ou sua família em casa, na hora de retirar a louça do jantar ou do café, de repente para servir a sobremesa, não é elegante ficar amontoando as louças, porque corre o risco de você derrubá-las, quebrá-las e também tirar lasquinhas ou até riscar a sua louça. Se é o momento de retirar a mesa e servir a sobremesa, eu como anfitriã, vou tirar o pires e a xícara de um convidado, em outra mão o pires e a xícara de outro convidado e vou retirar até a pia, a cozinha, onde você vai deixar. Depois eu sirvo a sobremesa. Se você vai servir a sobremesa numa taça pronta de sobremesa, você pode sim colocar a sobremesa em cima do prato de sobremesa, porque vai evitar de sujar, de cair sem querer manchar o seu jogo americano. Então não tem necessidade tirar o prato de sobremesa para servir a taça, seja a sobremesa que você for usar a taça. Se for gelatina, que é algo muito simples, deve sim ter o pratinho de sobremesa embaixo. No momento da sobremesa, se você for servir uma torta que precise de faca e garfo, é importante deixar ali os talheres de sobremesa na mesa durante a refeição. Se você não vai servir torta, você vai servir mousse, não há necessidade de ter garfo e faca de sobremesa na sua mesa. Tudo que tiver a mais e que não tiver uma razão de estar ali, você não vai usar. Lembre-se, vai poluir visualmente, vai trazer confusão na mente do seu convidado. Ele não vai saber como se comportar, vai gerar constrangimento, não vai saber que talher usar. Então, se eu não vou servir uma sobremesa, uma refeição que vai utilizar esse tipo de talher, eu simplesmente retiro da minha mesa e posso deixar apenas a colher. Um erro muito comum que a gente encontra em vários lugares, inclusive em fotos da internet, é deixar a colher de café ou de chá em cima do prato. Isso é errado, porque não é prático para o seu convidado. A etiqueta serve para dar praticidade na hora da refeição, no momento da refeição. A colher de café ou de chá pode estar em cima do pires ao lado da xícara, do lado direito, ou ao lado da faca, do lado direito. Se você vai servir uma sobremesa durante a sua refeição ou após o seu momento de café e de chá, você pode deixar os talheres de sobremesa em cima do prato. Os talheres que vão acima do prato é a colher de sobremesa e o garfo de sobremesa, intercalando eles. Após a refeição, quando você retira aquela louça que foi usada para o seu chá ou no seu almoço, até você preparar a sobremesa e trazê-la à mesa, é elegante você servir de repente um cafezinho. Esses são os talheres de café, aquela colher pequenininha, o pires bem menorzinho e a sua xícara menorzinha também. Aqui nós servimos cafezinho preto. Se você não costuma usar xícara de chá no momento do seu café da tarde, por exemplo, você pode sim usar aquela caneca tão querida e tão amada, assim como eu adoro um café numa caneca. Como
como vou arrumar a minha mesa seguindo o padrão da etiqueta? Bem, segundo a Table Decor, que é menos formal, você pode utilizar o prato de sobremesa e a caneca do lado de fora, à direita. A colher pode estar também do lado direito do seu prato, fazendo com que a caneca esteja em linha reta com a sua colher. E está pronto! 11. Colocar o guardanapo na sua mesa. Como regra de etiqueta, o guardanapo sempre deve estar do lado esquerdo, sendo ele de tecido ou de papel, mas também eu posso colocar ele em cima do prato. Isso não é feio. Se você tiver desenhos, um prato com muito detalhes, com muita estampa, é melhor deixar o prato sendo bonito por si só e deixar o guardanapo ao lado.